tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre circuito misto, tá certo? Então vamos começar aqui o nosso título: Circuitos mistos. Bom, o que são os circuitos mistos? Os circuitos mistos são aqueles que eu tenho tanto ligação paralela quanto ligações em série, né? Então vamos colocar essa ideia, né, que o circuito misto, o circuito misto possui tanto ligações em série quanto em paralelo. Bom, então no meu circuito eu vou ter esses dois tipos de ligações em série e em paralelo. Basicamente a gente tem um circuito que vai ter uma fonte, né, que é designada por esse símbolo com a tensão U. Então essa aqui é a minha fonte com a tensão, ou DDP, diferença de potencial, né? Eu vou ter no meu circuito também nosso resistor, tá? Lembrando que a tensão é a unidade de medida em volt e o resistor, né, a unidade de medida dele é em ohm. Bom, o que é um circuito misto? Vamos sempre mostrar aqui como que funciona. Então eu vou ter minha fonte, aí vamos supor que eu tenho um resistor aqui, R, vou chamar de R1, e eu tenho um outro resistor, vou chamar esse aqui de R2, e esse outro resistor aqui de R3, tá? Vamos supor que R2, que é igual a R3, que vai ter uma unidade de resistência de 5 ohms, tá certo? R1 é um resistor que tem uma unidade de resistência de 25 ohms, por exemplo. E vamos supor que eu tenho uma tensão aqui aplicada de 60 volts. Vamos colocar U aqui, né? U, sabendo que U é igual a 60 volts. Bom, para resolver um circuito ou qualquer circuito, a gente tem que caracterizar ele, né? Obtendo informações de corrente. Então tem que saber a corrente em todos os ramos, em todas as passagens possíveis. Eu tenho que saber a tensão em cada resistor, né? E com isso eu consigo caracterizar o meu circuito. Eu também tenho que saber a corrente em cada resistor, né? Eu tenho que saber a corrente fornecida, enfim. Então a gente acaba dimensionando o nosso circuito, né, com base no nosso desenho. Bom, para a gente saber o que é ligação em série e ligação em paralela, a gente tem que, né, primeiro determinar os potenciais do nosso circuito. Como que eu vou fazer? Eu vou designar, por exemplo, nesse ponto, o potencial A. Ao passar por um dispositivo, que aqui no caso é um resistor, eu mudo de potencial. Aqui é um potencial B. Daqui para cá, eu não tenho nenhum dispositivo, né? Então ainda continua sendo potencial B. Passando pelo resistor R3, tem um dispositivo. Então aqui é um potencial C. Então mudou de potencial. Daqui para cá, não tenho nenhum dispositivo, então não muda, o potencial continua C. E daqui para cá, ainda continua sendo potencial C. Então, minha diferença de potencial da minha fonte é o UAC. Ou seja, a diferença de potencial do meu circuito, eu posso denominar pelos índices colocados no meu circuito, que é de UAC. Bom, o UAC vai ser igual ao U de A até B. Olha aqui, ó. A gente pode olhar aqui, variou de A até B nesse resistor. E depois, nos dois aqui, variou de B até C.
Então, a diferença de potencial ou tensão no meu circuito é designada por UAC, certo? Sendo que o AC, que é esse cara aqui, é igual ao que? O AB mais o BC. Ou seja, essa é a forma que minha tensão trabalha, né? Bom, o que a gente tem? A gente tem um circuito misto aqui. Por que é misto? Se a gente analisar, de UAB até o BC, é como se fosse um circuito em série, né? Meu potencial foi de A até B e depois de B até C. Só que no meio do caminho, eu tenho uma ligação em paralelo. Como que eu sei que é em paralelo? Porque no resistor R3, ele tem uma diferença de potencial UBC. E no R2 também tem uma diferença de potencial UBC. Isso significa que esses dois aqui estão em paralelo. Por que esses dois estão em paralelo? Porque estão submetidos à mesma diferença de potencial. Certo? E esses dois resistores em paralelo estão ligados em série com o resistor R1. Porque lembra, meu circuito em série é de UAB até UBC. Então esses aqui estão dando um elemento em série. Bom, como que eu vou resolver esse problema? Primeiro eu tenho que ver quem que atrapalha no meu circuito. Quem que atrapalha no meu circuito? Se eu não posso obter tensão nesse R1. Por que eu não posso obter? Porque eu tenho ele ligado em série com BC. Mas esse BC, ele está em paralelo. Então primeiro eu tenho que resolver esse circuito em paralelo, transformar ele em um único resistor, ou seja, eu vou somar esses dois resistores e transformar como um único resistor, para depois somar em série com R1. Então basicamente vai ser dessa forma, tá? Então vamos fazer isso. O resistor R1 com R3 com R2 estão em paralelo, e a soma desses resistores vai ser o que? 1 sobre R total 2, 3, que é o 2 mais o 3, é igual ao que? 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Por que é essa fórmula? Porque a fórmula da soma de resistores em paralelo é uma soma de inversos, né? Igual a gente viu na última aula. Então, eu tenho que somar os inversos das resistências para reescrever esse resistor 2 e 3 como um único resistor para simplificar o nosso circuito. Fazendo isso, nós temos que R2 e R3, eles são igual a 5 ohms. Então a gente vai aplicar esse valor na fórmula de soma de resistores em paralelo. Bom, vai ficar assim, ó. 1 sobre R total 2, 3 é igual a 1 sobre 5. Não vou colocar unidade aqui, tá? Mais 1 sobre 5. A soma, como os dois têm o mesmo denominador, eu não preciso fazer mínimo e múltiplo comuns, basta somar os numeradores. Vai ficar o quê? 1 sobre RT 2, 3 é igual ao quê? 2 sobre 5. Invertendo os dois lados, vai ficar RT 2, 3 é igual a 5 meios de ohms. Agora o meu circuito ele foi simplificado. Então vamos reescrever nosso circuito. Eu tenho uma tensão U. Agora eu tenho um resistor R1. E no lugar do resistor 2 e 3 em paralelo, eu vou escrever um novo resistor, que é o resistor R total 2, 3. Lembrando que U é igual a 60 volts. R1 é igual a 25 volts, se eu não me engano. Isso. 25 volts, não, 25 ohms, né? E o R23 total é igual a 5 meios de ohms. Ok? Bom, como a gente viu, aqui era o potencial A, depois do resistor 1 é o potencial B, depois do resistor 2 e 3 somados, aqui é o potencial C. Olha só, você agora tem um circuito em série, ok?
Circuitos em série, basta eu somar o que? A resistência, né? Então, eu vou somar essas resistências. Então, a resistência total, vou colocar em azul, né? Que eu estava fazendo em azul. A resistência total é igual a resistência 1 mais a resistência 2, 3 total. Por que eu somo circuitos em série? Basta somar as resistências. Vai ficar assim, a resistência total é igual a quê? 5 meios, né? Depois a gente vai reescrever como 2,5, né? R1 que vale 25 ohms, mais 2 sobre 5, 5 sobre 2 é 2,5 ohms, né? Ou seja, esse cara aqui ó, ainda é 2,5, né? Total 2, 3. Bom, a resistência total é igual a que 27,5 ohms, ok? Bom, sabendo o valor da resistência total, eu vou reescrever meu circuito, agora simplificando ele mais uma vez, que vai ser simplesmente minha tensão U aplicada a um resistor total aqui, cujo valor vale 27,5. Bom, é válida a lei de Ohm, que U é igual a R I. Eu vou aplicar então U é igual a R total vezes I, né? Que é a corrente total também. Então o que que nós vamos ter? Meu U vale 60. Meu R total é 27,5 ohms vezes I, que eu vou encontrar que é a minha corrente total, ok? Que é essa corrente que passa aqui, ó. O I, lembrando que aqui é o potencial A e agora aqui é o potencial C. Por que que é o potencial C? Eu somei esses dois resistores aqui, então foi de A até C, tá? Resolvendo essa conta, a minha corrente total vai ser igual a que 60 volts dividido por 27,5 ohms. 60 dividido por 27,5 dá 2,18 ampere, ok? Então a corrente que vai passar aqui no meu circuito é de 18, total é de 18,2 ampere, aproximadamente, né? Bom, o que que nós vamos ter aqui? Vamos redesenhar nosso circuito. Então temos aqui, ó, a nossa tensão U, o nosso resistor R1, aqui um resistor R2, nosso resistor R3, e daí nós fechamos o nosso circuito, né? Bom, deixa eu redesenhar ele aqui. Aqui nosso circuito. Beleza. O que que nós temos aqui? Aqui tem uma corrente aqui, ó, de 2,18 ampere, aproximadamente, tá? Passa no R1. Se eu tenho a corrente que é igual a 2, total, né? Que é igual a 2,18. Vamos reescrever aqui, ó. I total, né? I total. Se total é 2,18, eu tenho um R1 que é igual a 25 ohms. Aplicando a lei de Ohm, que é igual a UV é igual a RI, eu consigo calcular a tensão no resistor R1. Fazendo isso, o que que nós vamos ter? Que o 1 é igual a corrente de 2,18 ampere vezes a resistência, que é 25 ohms. Fazendo isso, o 1 é igual ao que? 2,18 vezes 25 dá 54,5 volt. Bom, então eu já sei a corrente no resistor 1, já sei a tensão no resistor 1. Caracterizei o primeiro elemento do circuito.
Lembrando que aqui é o potencial A, aqui é o potencial B, aqui é o potencial B, e aqui é o potencial C, e aqui é o potencial C. Bom, eu sei que o resistor 2 e 3 estão em paralelos. Se eu utilizei aqui no A 54,5 volts, nos outros demais vai sobrar o que? 60 volts menos 54,5. Ou seja, vai sobrar 5,5 volts para os dois aqui, ó. Por quê? Eles têm o mesma diferença de potencial. Então, é a mesma tensão, né? Circuitos em paralelo, as tensões são iguais. Bom, fazendo esse cálculo, então, eu sei que a diferença de potencial no resistor 2 é igual à diferença de potencial no resistor 3, que é igual a 5,5 volts. Por que é 5,5? Porque se eu usei 54 aqui, 54,5 no resistor R1, vai sobrar os 5,5 volts no resistor 2 e 3. Por quê? Porque eu forneci 60 volts. 60 menos 54,5, 5,5, né? Então, já sei a tensão no resistor 2 e no 3. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular a corrente. Então, usando a lei de Ohm, o 2 é igual a R2 vezes a corrente no I2. E o 3 é igual a R3 vezes I3. Ah, mas por que a corrente são diferentes? Porque é o seguinte, olha só. Neste ramo aqui, a minha corrente divide em duas, não é? Ou seja, tem que ter correntes diferentes, né? Então, nós vamos desenhar aqui, ó, a corrente I2 e aqui a corrente I3, tá? Bom, a tensão aqui é 5,5 volts, é igual a resistência, que é 5 ohms, né? Olha aqui, ó, a resistência no resistor 2 e 3 é a mesma. Eu falei que a corrente é diferente, no caso vai dar igual, mas poderia ser diferente se as resistências forem diferentes, né? Mas enfim, aqui ó, 5 ohms aqui vezes I2. Então I2 é igual a que? 5,5 sobre 5, que dá o que? 1,1 ampere, né? Aproximadamente. E no I3, que vai ser igual a que? U3 sobre R3. O I3 é igual a que? 5,5 sobre 5, que também dá 1,1 ampere. Se eu somar as duas correntes I2 com I3, ela tem que dar a corrente fornecida, né? Aqui deu 2,18, que é a total, não é? Mais 1,1 mais 1,1. Vamos colocar aqui 1,1 mais 1,1 igual a 2,2. Só que a corrente total minha deu 2,18. Ah, mas qual que é esse erro? É um erro relacionado à própria divisão do nosso problema. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, o valor, se eu pegar o valor da corrente total calculada, que é isso aqui, ó, 60 dividido por 27,5, não dá exatamente 2,18, eu aproximei, tá? Então, por isso que não vai bater exatamente, mas vai dar bem próximo, porque 2,18 é muito próximo de 2,2, que é a soma das correntes I2 com a I3, né? Lembrando que a corrente total é igual à corrente I2 mais a corrente I3. Por que isso é verdade? Porque no meu circuito aqui, ó, a corrente total ela divide em duas, né? Por isso que tem que ser igual à soma das duas. Bom, aqui o que a gente fez então? Caracterizou o nosso circuito por completo. Então, nosso problema está resolvido. Sabemos a tensão fornecida, que foi 60 volts. Sabemos a tensão que consumiu no resistor 1, que é 54 volts.
sabemos a tensão que foram consumidas no resistor 2 e 3, que é 5,5 volts. Sabemos a corrente em cada elemento do circuito, então nosso circuito está ok, amplamente resolvido. Espero que tenha entendido e até a próxima aula.